O ambiente acadêmico muitas vezes nos faz acreditar que um único perfil de pessoas terá sucesso enquanto pesquisador. Uma vez que a pesquisa precisa ser reprodutível, reproduzível, e que a gente vai precisar ali descrever e desenvolver pesquisas de forma sistemática, a gente acaba crendo naquela ideia de que pessoas que não têm esse pensamento mais lógico não terão sucesso dentro da caminhada acadêmica. E esse vídeo ele serve exatamente para acabar com isso, para quebrar essa ideia. Primeiro, porque eu acredito que a educação ela é feita por pessoas e para pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Em algum momento a gente perdeu aquela ideia de olhar para cada um e trazer o que aquela pessoa tem de melhor. Então, quando a gente pensa numa educação infantil, muitas vezes é muito comum, né? Nossa, eu vou ver a habilidade dessa pessoa, desse aluno, dessa criança, e eu vou conduzir ela para que ela descubra o seu caminho a partir das suas habilidades. Quando a gente chega no PPG, é um te vira, tá? Que usa como modelo. Ninguém sabe como fazer aquilo que tem na cabeça, aquilo que tem bagunçado no papel, no documento, virar algo parecido com um modelo, evitando plágio e reproduzindo ali tudo que é esperado, frente a essa expectativa altíssima que a gente tem dos nossos pós-graduandos. Então, o que a gente pode fazer frente a isso, né? O primeiro ponto é identificar. Gente, é muito simples. A forma como tu pensa se representa, se encorpa, se torna concreta na tua fala e na tua escrita. Ou seja, quando a gente tem aquela cabeça um pouco mais fluida, aqueles pensamentos que não seguem ali um padrão, uma dificuldade maior para fazer listas, aquela pessoa que fala aquele, nossa, na minha bagunça eu me acho, talvez ela tenha muita dificuldade de deixar claro no papel, de forma que outras pessoas entendam essa bagunça cheia de conhecimento e muitas vezes cheia de potencial que é a sua mente. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente precisa sempre, nesses e em qualquer outro, partir daquilo que a pessoa tem. Ou seja, tem facilidade para falar? Ótimo! Então grava o que tu tens a dizer. Transcreve a tua fala e faz disso a primeira versão do teu texto. Porque só aí tu vai estar partindo da tua habilidade, de tudo que tu tens a trazer. Tu conhece a literatura muitas vezes, tu sabe aquilo que precisa ser dito. Então, transforma a tua habilidade natural no teu como. É muito comum pessoas que não conseguem destravar a escrita, que chegam para fazer minhas mentorias, mas que me dão uma aula quando vão explicar um tema que eu fico, uau, que demais! Aquela pessoa que com certeza os alunos de graduação procuram para desmistificar os temas quando querem uma fala didática, uma fala clara. São pessoas que talvez não sigam uma linha na hora de explicar, que se perdem ali no exemplo contando uma história empolgante, mas são pessoas que vão conseguir trazer isso de forma fluida, de forma didática, de forma agradável e envolvente para esse leitor. E pensa só o quanto isso vai trazer mais pessoas olhando para esse tema, para essa pesquisa, por essa simples característica. O que a gente precisa? Dar um jeito de colocar isso no papel, de colocar esse conhecimento no papel. Esse é o primeiro perfil, tá, gente? Já tô falando, já tô entregando aqui. Segundo perfil, aquela pessoa que tem perfil super workaholic. Normalmente são pessoas que saem fazendo, que não demandam muito planejamento. Isso é um desafio para quem tá no PPG e tem esse perfil, porque a gente precisa dar aquela freadinha e ter ali o plano do que vai ser executado, minimamente. Mas são pessoas que quando vão fazer, baixam a cabeça e fazem de forma simples, de forma direta, mesmo que não almejem a perfeição. Então o desafio para essas pessoas é conseguir trazer essa iniciativa, essa consistência e essa acabativa dentro desse sistema, dentro dessa sistematização ali, para que a gente não precise estar refazendo, para que não passe alguma informação ou ali algum trato importante frente à coleta ou análise dos dados. Então, esse baixar a cabeça e fazer é incrível, mas ele não pode se sobrepor, né? E aí é um desafio. Como é que faz isso, Kátia? Montando um plano de ação. Eu tenho dificuldade, antes de baixar a cabeça e fazer, valida isso com o orientador. Gente, o orientador é suporte técnico e metodológico. O orientador, ele não tá ali para te ensinar a escrever.
Não é esse o papel dele, não é para isso que ele aceita uma orientação. E, infelizmente, nenhuma parte do sistema te ensina a escrever, nem na graduação, nem na pós-graduação. A gente muitas vezes entra achando que vai aprender na pós-graduação. Não, não vai. Até porque na pós-graduação tu propõe, né? Tu não é passivo ali recebendo as informações. Dentro de uma pós-graduação estricto sensu, tu propõe uma ação, então tu é extremamente ativo e espera-se que tu tenha condições de fazer tudo que é necessário dentro de uma pesquisa. Coleta, análise e também a divulgação daquilo que foi feito. Então o orientador ele não tem essa visão e muitas vezes, mesmo que queira, ele não sabe te ensinar a escrever. Ele sabe do jeito que ele faz. Porque ele aprendeu como tentativa e erro num momento onde não tinha essas bases de dados eletrônicas, não tinha a inteligência artificial que a gente tem hoje. Ele tinha lá um número limitado de referências ao alcance. E aí a gente passa a ter também o desafio, né? Porque esses professores mais da velha academia dessa cultura, eles viram a linha do tempo acontecendo. Então eles viram esse artigo, e esse outro que respondeu, e esse outro que achou um resultado diferente. Isso fica muito claro na cabeça deles. E eles entendem... A garganta tá falhando aqui, o frio chegou no sul. Eles entendem que os alunos também vão ter isso. Essa mesma clareza. Afinal de contas, a internet tá aí com todas as informações. E cá pra nós, muitas vezes, é informação demais. E isso passa a ser um desafio. Então, como eu vou ensinar alguém a partir de algo que eu aprendi como tentativa e erro? É difícil, né? A Nature traz isso, falando sobre as carreiras. Muitas vezes, esses professores que estão aí hoje como pesquisadores em instituições de ensino, em grandes instituições, eles conduziram a sua carreira de uma forma não replicável pelos seus alunos. Ou seja, eles não conseguem guiar os seus estudantes de doutorado com relação às suas carreiras, porque aquilo que aconteceu com eles já não é possível de ser repetido nesse momento. Então, mesmo que eles queiram ajudar, mesmo que eles queiram construir uma escrita junto, ou construir um plano de escrita e, consequentemente, de carreira, depois para esses alunos, eles não sabem como, porque eles não foram formados para isso, porque a história deles não é o suficiente para que eles consigam dar conta da situação atual que esses alunos irão enfrentar. Mas, como eu sou um dos perfis que depois vocês vão ver muito claramente, eu volto na linha que eu tava falando, para essa pessoa que tem um perfil mais workaholic, a grande questão é procurar validação técnica e metodológica do orientador, de preferência, ou de algum colega mais experiente na linha, para que a pesquisa não deixe pontas soltas, coisas que depois podem dificultar a publicação ou mesmo comprometer a viabilidade da gente ter ali um dado que realmente seja representativo. Ou seja, descreve detalhadamente o máximo que der aquilo que pretende fazer, ou à medida que for fazendo, que for construindo, que for alterando, vai validando isso com quem tem essa competência técnica e metodológica para guiar a pesquisa. Então, baixar a cabeça e fazer é incrível. Cuidado para não perder um pouco desse fio aí condutor mais relacionado à pesquisa, mais técnico, por conta disso. Para só ir fazendo, tem coisas que a gente não consegue depois voltar atrás e recoletar, né? E retratar, ou às vezes não tem tempo hábil no final. Então, tudo certo, tudo incrível. Inclusive, eu sou mentora de escrita acadêmica, já faz mais de 2 anos que eu trabalho vai fazer 2 anos que eu trabalho exclusivamente com isso, né? Estamos aí no mês de 2023. E até hoje, poucas pessoas com esse perfil me procuraram. Pouquíssimas. E como orientadora, eu também lembro de poucos desafios com pessoas com esse perfil. Mas é um deles, né? E a gente tem um mix também entre eles. É importante sempre lembrar aí que ninguém é uma coisa só. Terceiro perfil, gente, aquela pessoa que precisa planejar no tempo dela. São pessoas que, uma vez que tenham clareza do caminho, elas andam com consistência, mas precisam de segurança. E onde é que se encontra segurança num PPG, na forma como as coisas são conduzidas hoje em dia? Bem desafiador, né?
Então, para essas pessoas, o que eu sempre digo assim, procura um acompanhamento, procura um suporte, pode ser até num colega de grupo, tá tudo certo, mas alguém para quem tu vai poder passar uma mensagem tarde da noite e essa pessoa vai ver essa mensagem e vai responder o quanto antes, talvez não imediatamente, mas alguém para que tu saibas que existe um lugar para tirar dúvidas, um lugar para perguntar aquilo que muitas vezes parece bobagem frente a um grupo onde muitas vezes com a comparação, né, e isso bate mais ainda em quem é inseguro, a impressão que dá é sempre que os outros estão à frente. Mas esse planejamento, essa clareza, ela é necessária para que esse perfil consiga iniciar e manter a consistência. Ele não anda se ele não enxergar aquilo que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, uma vez que ele se sentiu seguro, ele avança, volta, reorganiza, tira dúvida e segue. São pessoas que não costumam perder muito tempo depois que já viram esse cenário. E aí a gente tem de novo o mesmo desafio já comentado, né? Se ninguém te ensina a escrever, como tu vai ter clareza do caminho? Como tu vai ter clareza do que deve ser feito em cada etapa? Ou do que fazer para que aquilo não se torne um incêndio depois, aquela coisa que é escrita às vésperas da data de entrega e, consequentemente, não representa todo o conhecimento que essa pessoa tinha a entregar acerca daquele tema. Quarto perfil, aquela pessoa metódica. A pessoa que pensa com a caneta na mão. A pessoa que se aprofunda e só fala, só faz as coisas quando tem muita certeza do que precisa ser feito. E essa pessoa, por mais planejadora que ela acabe sendo, ela fica presa no start perfeito. Ou seja, essa pessoa ela só vai avançar quando ela tiver muita certeza de que ela está pronta para qualquer desafio que se apresente no caminho. E aí eu questiono, quem está pronto para qualquer desafio que se apresente no caminho? Eu desconheço em qualquer situação. Até porque quando a gente fala em pós-graduação, a gente tem que entender que a pós-graduação ela é um aspecto da tua vida. E ela não pode suprimir todos os outros. A gente precisa organizar o restante para que eu consiga dar conta daquela parte, daquele papel de pós-graduando. Porque ser pós-graduando muitas vezes exige 100% do aluno. Só que tu não é pós-graduando. Tu é uma pessoa que tem sonhos, que tem família, que tem amigos, que tem uma profissão e que também está pós-graduando nesse momento. Então não dá pra deixar todo o resto pra baixo do tapete. Relações não se congelam. Relações são feitas de presença. E a gente precisa manter isso tudo enquanto constrói um diploma, enquanto se faz mestre e doutor. Aquilo que é importante na tua vida vai continuar sendo, precisa também ser importante durante esse período. Por mais que a gente justifique ausências, isso é uma das maiores dores assim, que eu vejo das pessoas chegarem ao final e terem perdido as suas relações, sua identidade ao longo do caminho da pós-graduação. Então, quando a gente fala dessas pessoas que gostam muito dessa segurança maior ainda, de ter certezas, a gente fica preso no start perfeito. E essas pessoas precisam de passo a passo. Essas são aquelas pessoas que quando tem certeza que aquele caminho vai conduzir aonde elas precisam, elas andam. E uma vez que andem, elas trabalham com consistência e com altíssima qualidade de entrega. Então, essas pessoas, elas precisam do quê? Identificar o que realmente faz sentido, esperar essa clareza, esperar essa segurança, esperar essa certeza, trabalhar sempre naquilo que elas têm e cuidar para não ficar parado, gente, assim, ó, para cada 1 hora de escrita precisa, ou melhor, para cada 1 hora de leitura precisa de 1 hora de escrita. Senão vocês vão chegar muito perto do final, muito perto da entrega, a cabeça vai estar cheia de coisa e o papel vai estar zerado. Então, para cada 1 hora de prática, 1 hora de teoria, 1 hora de teoria, 1 hora de prática, 1 hora de leitura, 1 hora de escrita. Organizem, mesmo que não seja linear, mesmo que a gente agrupe aí em alguns momentos mais específicos, mas não deixem de ler enquanto escrevem, de escrever enquanto leem e de adiantar aquilo que pode ser adiantado
enquanto vocês estão fazendo coleta de dados ou outras ações que são mais automáticas, mais processuais dentro do pós-graduação de vocês. Um erro muito comum é: vou fazer todas as disciplinas e depois é só escrever, porque enquanto eu faço as disciplinas eu já adianto o projeto, daí eu passo um tempinho ali aplicando, ou vou aplicando enquanto eu faço disciplinas, depois eu só escrevo. Gente, só escrevo não funciona. Porque aí é que a gente encara todos os desafios de cada um desses perfis, e não é incomum pessoas cheias de potencial não conseguirem trazer esse potencial para o concreto, porque não foram direcionadas por alguém que identificava isso enquanto ponto forte. E é por isso que, para além do conhecimento acadêmico, eu faço questão de atender analisando o perfil de forma profunda. Fiz formação em analista comportamental e com muitos outros olhares que me mostram quais são os desafios, quais são as habilidades, quais são as competências, como funciona a vida real de cada pessoa que entra na minha mentoria. Então, se tu é uma pessoa mais comunicadora, essa fala mais fluida, grava o que tu tens a dizer e escreve. Se tu é uma pessoa mais analista, precisa daquela certeza, daquela coisa toda que tá muito bom, aceita que tu vai fazer funcionar de um jeito e que esse nível de qualidade tu vai buscar ao final. Assim, essa vontade de entregar o melhor possível, esse lado perfeccionista, ele vem ajudar na hora de fechar, mas ele não te trava o início. Se tu é essa pessoa que precisa de segurança, procura isso, ancora essa tua segurança desde o início em alguém que estará contigo, num co-orientador, num colega, numa mentoria, em qualquer situação. Alguém que tu saibas que vai conseguir te responder às tuas necessidades. Não é um amigo de fora do PPG, não é um familiar que não entende esse mundo, que não entende a tua formação técnica. É alguém que realmente possa te tirar as dúvidas pontuais sobre aquilo. Procura esse apoio, monta essa rede de apoio. Se não der para ser uma pessoa com todas essas habilidades, que sejam várias. Mas cria esse ambiente para ti. A pessoa que está do teu lado muitas vezes tem desafios diferentes, mas tantas inseguranças quanto tu, acerca daquele espaço e do seu lugar ocupado naquele espaço. Se tu é uma pessoa mais ativa, mais baixa a cabeça e faz, detesta perder tempo, entende que a tua maior perda de tempo vai ser um retrabalho. Vai ser se tu precisar ler e ler de novo e ler de novo. Coletar e coletar de novo, coletar de novo. E respira um pouquinho. Lembra também que esse modo de trabalho ele vai ser incrível em algumas partes da tua pesquisa e da tua escrita, mas que o início ele precisa de um planejamento mais adequado e validado por quem realmente vai ali depois assinar isso e trazer, né, essa conferência, que é o que a gente espera de um orientador, que é o que a gente espera de colegas mais experientes, de relações que a gente cria. Não deixem de criar relações, gente. A troca entre pessoas que passam pela mesma coisa que vocês vai ser um dos poucos pontos de alívio naqueles momentos mais críticos dentro da pós-graduação. Porque por mais que a gente entre trabalhando com aquilo que brilha o olho, sempre é desafiador. Não é à toa que a Nature fala, desde antes da pandemia, né? A gente tem lá um artigo publicado há 5 anos, que pós-graduandos, quando comparados à população em geral, têm mais do que 6 vezes chance de desenvolverem ansiedade e depressão em níveis moderados e graves. Isso tem um motivo, isso tem um sistema, isso tem uma cultura por trás. A cultura da velha academia. E isso muda quando as pessoas ali dentro mudam. Cada um vai ter o seu momento, ou melhor, o seu alcance para mudar isso. E o primeiro ponto, a primeira forma de mudar isso é eu, enquanto aluno, fazendo de forma diferente, fazendo de forma saudável, fazendo de forma equilibrada, com segurança, que se eu fizer um pouquinho hoje e desligar o computador e estar perto das pessoas que eu amo, e amanhã fizer mais um pouquinho e eu sei o que é um pouquinho de cada dia, ao final eu vou cumprir o meu prazo e vou ter uma produtividade maior, porque eu vou render mais no tempo ali na frente do computador do que ficar horas e horas me cobrando um trabalho que muitas vezes não sai. E vou construir um caminho que seja coerente comigo, com a minha personalidade, com o meu perfil, com os meus valores e com a minha vida. Porque se não é sobre isso, se é pra custar a relação com as pessoas que a gente ama, o tempo com as pessoas que a gente ama, a gente já começa a questionar, né? E talvez a gente não tenha aquele tempo pra recuperar depois. A vida é muito incerta. Organiza toda a tua vida
pós-graduação ou não, como se as últimas semanas representassem o todo e isso fosse te deixar tranquilo. Como assim, Kat? Simples. Se toda a tua vida fosse exatamente igual às últimas semanas, as pessoas que tu viu, as que tu deixou de ver, as coisas onde tu colocou energia, as coisas onde tu não colocou energia, isso te deixaria tranquilo? Se não, daí vem uma outra pergunta, que é o quê? Essa situação que tu te encontra é por dias, semanas, meses ou anos? Quando tu me diz é por dias, tá tudo certo. Às vezes a gente faz isso mesmo, aconteceu alguma coisa, mudou o prazo. Eu, quando me mudei pra Salvador, de Porto Alegre pra Salvador, tive que requalificar, montar um projeto em 10 dias. Quem tá aí comigo me acompanhando há mais tempo já conhece essa história. Com certeza não foi um tempo de equilíbrio, mas eram dias. Quando isso se estende por meses, que foi a minha história no mestrado, a gente já entra numa situação completamente insalubre e que depois pesa e traz gatilhos que te acompanham pro resto da vida. Quando a gente traz isso por meses, por anos, é uma situação onde a gente passa a se tornar aquilo. A gente leva aquilo pro automático e a gente se perde. Eu recebo muito essa fala das pessoas que chegam pra mim. Eu me perdi no meio do caminho. Eu me perdi no mestrado e não quero me perder no doutorado. E é exatamente para isso que a gente trabalha, para que todo mundo possa desenvolver com maestria, com excelência, uma escrita incrível, impactar o mundo sem que isso lhes custe as relações, o tempo, a qualidade do tempo com as pessoas que amam. Então, se tu precisa de ajuda, se tu precisa de uma mentoria, de um olhar ali de quem já acompanhou, né? Porque a ideia é, eu preciso ter alguém do meu lado, ou alguém do meu lado, que conheçam esse caminho. E quando a gente encontra alguém que conhece o caminho de ida e volta por todos os papéis possíveis dentro do sistema e que já ajudou centenas de pessoas com 100% de aprovação, pode ter certeza que essa pessoa conhece os atalhos e tá disposta a te ajudar, no caso eu. Ah. Gente, manda mensagem no link da bio. Me acompanha nas redes de pertinho, porque tem muito conteúdo interessante que te ajuda a olhar para a escrita, que é a consequência desse todo, e um pouco também de como avançar nesse todo que é a tua vida. Tu não é um pós-graduando, tu não é uma pós-graduanda, tu é uma pessoa fazendo pós-graduação. E assumir isso já é uma forma de mudar esse sistema, hoje enquanto aluno, amanhã quem sabe enquanto docente. Agora, alguém que entregue uma dissertação, uma tese extremamente saturado, com burnout, com várias situações ali que sai sem querer olhar mais para esse mundo acadêmico, nunca vai mudar o ambiente que o adoeceu. Então, quando a gente quer impactar o mundo, a gente quer impactar de todas as formas. A gente começa arrumando a nossa cama, começa arrumando a tua escrita e a tua vida frente a isso seja inspiração para que as outras pessoas vejam como é possível fazer isso. E se o teu ambiente não consegue te mostrar esse como utilizar as tuas habilidades, como colocar a pós-graduação na tua vida sem que tu precise deixar todo o resto de lado, pede ajuda. Com certeza eu posso te ajudar e vai ser uma alegria te acompanhar nesse momento tão importante. Link da bio. Me acompanha nas outras redes. E fica de olho aqui no canal também, que no mínimo uma vez por semana um vídeo novo tratando sobre tudo o que impacta a escrita acadêmica. Eu trabalho com tudo o que impacta a escrita acadêmica. Não consegue sentar para escrever, a gente tem ferramenta. Senta e não escreve, a gente tem ferramenta. Escreve e não gosta, a gente tem ferramenta. Escreve e apaga, a gente tem ferramenta. Precisa entender o que o meio espera, a gente tem ferramenta. Precisa escrever em pouco tempo, a gente tem ferramenta. E a gente tem muita experiência em conduzir processos assim. Quer escrever com muito tempo, sem perder nada da tua vida no meio do caminho. A gente tem ferramenta. E vai ser uma alegria te receber.